Amém? E hoje nós vamos compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Amém? E eu estava pensando, Senhor, o que falar? Né? Para cada vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui ministrando, nós não falamos aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente está com vontade, mas a gente busca instrução no Senhor, daquilo que nós precisamos falar, né? Daquilo que nós estamos, que é falar, Deus quer comunicar através de nós. E o Senhor começou a me perguntar, como você está se comportando diante das promessas que eu tenho falado para você? Qual tem sido o seu posicionamento diante de tanta palavra que você tem recebido a respeito daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você pode por estar em mim? Qual tem sido a sua resposta a essas verdades? E sabe, queridos, eu comecei a me pegar pensando que muitas vezes eu tenho limitado aquilo que Deus tem me prometido, aquilo que Deus tem falado, pela condição que eu estou hoje. Pelas condições naturais que se apresentam para mim. E o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito da importância de nós nos livrarmos do como será. Do como se dará essas coisas. Como é que isso vai acontecer? Porque palavra nós temos. Nós temos recebido instruções, profecias, tantas coisas nós temos recebido de Deus. Mas muitas vezes nós estamos paralisados por um espírito de intimidação que diz para a gente que a gente não pode. Que é impossível. Que não vai acontecer. Só eu que já passei por isso? Eu tenho certeza que não. Com certeza. Na sua mente já chegou a sugestão. Nunca que isso vai acontecer. Com você. Você esqueceu onde você mora? Você esqueceu de que família você é? Você esqueceu onde você estudou? Você esqueceu que você não estudou? Você esqueceu do seu salário? Você esqueceu de onde você trabalha? Das limitações que tem lá? Não vai acontecer, não. Mas, queridos, se Deus falou, vai acontecer. Porque Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Agora, nós precisamos tomar uma decisão de nos moldar à verdade daquilo que Ele tem falado para nós. E essa é uma responsabilidade que é minha e sua. A responsabilidade de Deus é prometer e cumprir aquilo que Ele prometeu. E a minha e a sua responsabilidade é crer e mudar nosso sistema de pensamento, para que nós possamos tomar posse daquilo que já é nosso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a Bíblia. Você ama a Bíblia? Amém. Graças a Deus por isso. Então, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 11, essa é uma história bem conhecida. Aqui, deixa eu só contextualizar você, em Lucas capítulo 1, a Bíblia começa a falar sobre o anjo visitando Zacarias e visitando Maria, para falar das promessas do João Batista que iria vir e de Jesus. Zacarias, ele era um sacerdote, ele servia no templo. Ele era como hoje nós podemos dizer um pastor. Ele era aquele que apresentava, ele era a referência entre o homem e Deus na antiga aliança. E Maria era uma virgem, era uma jovem que congregava naquela igreja. Amém? Então você pode se identificar, porque tem promessa para os dois públicos. Tem promessa para os pastores, mas tem promessa para o povo. Porque às vezes as pessoas dizem, só vai acontecer porque é com o pastor. Querido, vai acontecer para aqueles que Deus falou. Deus falou com você? Amém. Então vai acontecer. Amém? Então, nesse contexto, Zacarias era um homem já de idade e ele desejava ser pai. Porque antigamente era uma vergonha um casal não ter filhos. E ele se encontrava nessa situação. Ele era um sacerdote, ele era um representante de Deus, mas ele não tinha filhos.
E o anjo aparece para ele, enquanto ele servia no templo. E a partir do verso 11 diz assim: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, não beberá nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, ao seu tempo, se cumprirão. Vai comigo agora no versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, lhe concedeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu sei que a leitura foi um pouco longa, mas deixa eu observar com vocês alguns pontos aqui. Nós temos 2 pessoas aqui que receberam a visita do mesmo anjo, Zacarias e Maria. Quando o anjo apareceu para os 2, o que foi que os 2 fizeram? Ficaram perturbados. Todos 2 ficaram perturbados. O que é que o anjo falou? Não temas. Para os 2. Não temas. Depois que o anjo falou não temas, o que foi que ele falou? Ele liberou uma promessa. E a promessa era muito parecida. Os 2 iam ter filhos. Os 2 filhos iam ser homens poderosos. Ele deu o nome dessas crianças que iam nascer. E a resposta, tanto de Zacarias como de Maria, foi a mesma. Aparentemente. Todos os 2 disseram: Como será isso? Os 2 tinham impossibilidades. Zacarias era velho, a esposa dela velha e estéril. Como é que um velho com a mulher velha e estéril vai ter filho? E Maria era uma virgem. Como é que uma virgem
vai ter filho. Então, os dois tinham uma impossibilidade. E os dois responderam, como será isso? Mas, o como será isso de Zacarias foi com incredulidade. O de Maria, não. Sabe, querido, diante de uma promessa de Deus para a sua vida que parece impossível, o como será vai vir. Senhor, como vai ser isso? Mas que não saia de você um como será com incredulidade. Que saia de você o como será de Maria. Bem, como é que eu sei isso? O seu coração, a sua mente precisa estar alinhada com aquilo que Deus tem falado. Como será isso? Foi a mesma pergunta, aparentemente. Vai no versículo 20 de novo. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Vai ver agora a resposta de Maria. Versículo 34. Então Maria disse, como será isso? Não é igual? Como será isso? Como será isso? Mas a resposta do anjo para Maria foi, não fica tranquila, Maria, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu, sendo Maria, ia dizer, beleza, anjo, muito bonito isso aí que você falou, mas continua não tendo lógica. Porque menino não nasce assim. E muitas vezes é isso que a gente está dizendo para o Senhor. Ele apresenta a promessa e você diz, como vai ser isso? E a resposta de Deus para a gente vai ser espiritual. Não vai ser natural. E você talvez diga, beleza, mas ainda assim a conta não fecha. Ainda assim não tem lógica. E olha que você está falando com uma pessoa extremamente lógica. Eu gosto de coisas exatas. Eu gosto de matemática. Sabe? Eu gosto de que 2 mais 2 são 4. Mas Deus não é assim. E eu e você precisamos aprender a nos mover pela fé. Mas para isso nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Tirar a limitação da nossa cabeça. Porque muitas vezes, querido, não é porque nós não podemos. É porque a nossa mente nos limita. Eu lembro de um tempo que eu tinha medo de entrar em algumas lojas. Porque eu dizia, eu não posso comprar nessa loja. Nunca tinha entrado, como é que eu sei que eu não posso? Por causa de uma mentalidade que dizia para mim que eu não podia. É muito cara essa loja. Até um dia que está se dizendo, a gente vai entrar. Eu digo, vou nada. Vamos entrar. Eu disse, eu vou entrar só para olhar, né? Não paga para olhar. E quando eu entrei, que eu comecei a olhar, eu disse, rapaz, é o mesmo preço daquela loja. Às vezes tinha coisa até mais barata, numa qualidade melhor, mas a minha mente dizia que eu não podia. Já aconteceu isso com você? Vai comer naquele restaurante, não é caro. Talvez você esteja gastando mais, comendo mais ruim. Porque a sua mente diz para você que você não pode entrar naquele restaurante. Sabe, queridos, muitas coisas que nós temos deixado de viver não é porque Deus não quer nos dar, mas é porque a nossa mente diz para você não. Você pensa que você é quem? Quem você pensa que é? Ei, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Então nós precisamos aprender a desfrutar do melhor dessa terra. Porque foi isso que Ele conquistou para nós. Mas como vai ser? Descerá sobre mim o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai me envolver. Ou seja, não me interessa como vai acontecer. Mas vai. Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Não limita os teus filhos. Porque você não pode, você não diz para ele que ele não pode, não. Porque você pode até não poder, mas o seu pai pode. Ensina teu filho a depender de Deus e não depender de você. Eu lembro que eu estava andando com o Esther no shopping. E a gente está todos os dias precisando mudar a nossa mentalidade, viu, gente? Não é uma coisa que você faz uma vez e está resolvido, não. Todo dia. Porque todo dia o diabo vai dizer para você, não dá não, viu?
Não pode não, viu? Olha a tua conta, olha teu salário. Olha quem tu é. Tu tá pensando o quê, menino? E eu estava andando com ela no shopping, quando ela acha uma coisa legal, ela faz, olha! E a gente estava passando numa loja que eu sei que é cara. E ela fez, mamãe, olha! E na mesma hora, veio na ponta da língua para dizer, não goste dessa loja não, que é cara. E eu disse, Esté, não vá, minha filha, olhe, porque Deus pode. E está se olhando assim para mim. Eu disse, eu ia dizer que não dá não, mas não é na minha força. A minha dependência não é no meu salário. Sabe, querido, você e eu precisamos aprender a confiar em Deus. Mas isso passa por uma mudança de mentalidade. Não tem como entender as coisas espirituais com a nossa mente carnal. Tem que haver mudança. Tem que trocar o pensamento. Não dá. É verdade, não dá. Mas Deus disse que dá, então eu vou trazer minha mente à condição de que dá. Porque se Deus disse, dá. E se não der, Ele faz dar. Mas como vai ser? Não sei. Mas eu quero me encontrar com Maria. Eu continuo não entendendo nada. Mas eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Sabe, queridos, eu lembro que a primeira vez que uma caravana do Brasil foi para Tulsa, eu era criança ainda. E eu vi pastor Amauri, Canrombé, Bispo Guto indo. E eu dizia, meu Deus, será que algum dia na minha vida eu vou pelo menos sair de Campina Grande para algum lugar? Será? Mas sabe, queridos, eu comecei a romper na minha maneira de pensar em muitas coisas. E essa igreja me ajudou muito. Pastor Humberto é um homem que nos instiga a não ficar conformados com a nossa realidade, mas a mudar todos os dias a nossa maneira de pensar, a sermos excelentes naquilo que nós fazemos, a pensar em excelência, em melhoria sempre. E eu louvo a Deus pela vida dele. Se você ainda não chegou lá, querido, se associe com pessoas que já chegou. Ande com pessoas que foram em lugares que você ainda não foi, para elas lhe dizerem que é possível ir. E eu lembro que eu comecei a chegar aqui na igreja e eu dizia, meu Deus do céu, primeira vez que o pastor e Cris foi para os Estados Unidos, e eles ficaram, olha, vocês têm que ir também. Eu dizia, não tenho dinheiro nem para ir aqui, viajar aqui no Brasil, eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? Mas aquela semente ficou. E a gente estando perto. E um dia a Cristiane disse, olha, a gente vai. Vai todas as mulheres comigo. E eu disse, amém. Eu era esposa de pastor fazia 3 meses. Eu disse, não dá nem para pegar assim, né? Não, é porque ela é esposa de pastor. Não dá nem tempo. Eu não tinha nem o visto quando Cristiane falou aquilo. Em 3 meses, saiu o visto. Eu comprei a passagem, pagamos tudo, eu fui, comprei tudo que eu queria, voltei e ainda voltei com dinheiro. Como? Não sei. 2 anos depois, a gente estava numa reunião aqui na igreja, o pastor Humberto teve uma direção de enviar Tarcísio para Tulsa. E era só Tarcísio. Foi levantada uma oferta, comprou passagem, pagou a hospedagem de Tarcísio. E Tarcísio disse, você quer ir? Se você quiser, a gente se organiza e vai. E na hora que ele recebeu, que o pastor chamou ele e falou aquilo, eu tive a impressão, você vai com ele. Mas eu disse, eu vou como, né? O como, né? Esse bendito como, que a gente precisa tirar da nossa mente. Eu disse, eu vou como? Tarcísio, a gente se ajeita, a gente passa ela no cartão, a gente aperta uma coisa ou outra, dá. Eu disse, dá não. E eu pensando, não dá não, mas eu disse, amém. Se for para eu ir, eu não vou pagar nada. Aí Tarcísio disse, como?
Eu disse, eu só vou se eu não pagar nada. Parecia loucura. Isso foi, acho que num dia de semana, foi no sábado. A reunião foi no sábado, na segunda-feira, foi comprar a passagem. Eu estava trabalhando, Tarcísio me chamou, você quer ir? A hora é agora. Vai comprar a passagem. Eu disse, eu só vou se eu não for pagar nada. Pode comprar a sua passagem. Comprou a passagem de Tarcísio, na semana seguinte era seminário de verão. Desculpa. E a gente estava no seminário de verão servindo. E eu estava lá atrás e um casal chegou para mim e disse, Beli, vê só, o pastor falou de pastor Tarcísio ir para os Estados Unidos, mas assim, você pode ir com ele? Eu disse, posso. Eu não falei nada com o pastor, mas eu acredito que não teria nenhum problema. E ela disse, porque é o seguinte, quando o pastor falou do pastor Tarcísio, Deus falou com a gente para dar a sua passagem. Eu disse, amém. Vou falar com o pastor Humberto agora. Desculpa. E eu lembro que foi no intervalo do culto da tarde para a noite. Eu fui no gabinete do pastor e disse, pastor, eu posso ir para os Estados Unidos com o Tarcísio? Aí ele, como assim, Beli? Eu disse, não, queria saber, né? Se eu quiser ir, se eu posso ir. Ele pode, por quê? Eu disse, porque eu acabei de ganhar as passagens. Aí ele, tu é folgada, viu, Beli? Eu disse, pastor, não posso fazer nada, né? E ele sabia que eu tinha dito que eu só ia se fosse com tudo pago. E aí ele disse, você vai e ainda vai dar o testemunho no culto. E eu subi e dei o testemunho. Quando eu terminei de dar o testemunho, um outro casal chegou para mim e disse assim, Beli, no dia que levantaram a oferta para o pastor Tarcísio, Deus falou comigo sobre um valor para você. Mas eu disse, Senhor, esse valor não paga nem a hospedagem. Não tem lógica eu dar esse valor para ela. Mas agora que você ganhou a passagem, eu vou dar esse dinheiro. E era exatamente o valor da hospedagem. Até quando nós vamos ficar pensando como será? E aí, hotel pago, passagem paga. Eu queria dinheiro para ir para lá e poder dar oferta em dólar. Né? Ia para os cultos, eu queria dar oferta em dólar. Queria poder comprar, passear, já que eu ia, né? Vamos fazer tudo que tem direito. E a gente tinha uma reserva. A gente sempre foi muito organizado com as nossas finanças. E a gente tinha uma reserva que a gente queria fazer uma viagem. Mas eu disse, a viagem que eu queria fazer não era para um evento que eu ia ficar a semana inteira em culto. Eu queria uma viagem de férias para descansar. Mas a gente usa esse dinheiro. Mas, Senhor, eu vou sem pagar nada. Foi isso que eu disse. E a gente ficou declarando que ia chegar, dinheiro vem, dinheiro vem. E todo dia o irmão mandava mensagem para mim, Beli, na quinta-feira, antes de você viajar, você vai para o culto? Eu dizia, vou. Todo dia. Eu já estava quase dizendo, mulher, eu não minto não. Eu vou. A gente viajava na sexta. Na quinta-feira, eu vou estar na igreja. E eu lembro que a gente estava aqui no culto. Quando estava terminando o culto, ela correu, veio aqui na frente e me entregou uma carteira. Peguei aquela carteira e na mesma hora guardei na minha bolsa. Parecia só uma carteira. E eu lembro que Tarcísio não é curioso, mas nesse dia ele ficou. E aí ele disse, abre. Eu disse, menino, que é isso? No meio do culto. Abre. Aí, pastor Júnior, o que foi? Pastor Júnior do lado, o que foi? O que foi? Ah, pastor, como assim, pastor? O que foi, Belo, o que foi? Aí Tarcísio, não, ela ganhou uma carteira. Pastor Júnior, abre aí para a gente ver o que é.
isso, minha gente? Abre, abre. Tá bom, vou abrir. Quando eu abri, tinha um bolo de dinheiro. Aí, pastor Júnior, puxa vida. Eu fechei, guardei de volta na bolsa. O valor que a gente tinha de reserva, que a gente tinha trocado em dólar, foi exatamente o valor que chegou. Parecia impossível. Mas você está pronto para querer no impossível? Porque o seu pai, ele é o Deus do impossível. Não deixa o diabo te limitar. Não deixa a tua mente te parar. Dizendo que você não pode, que você não vai, que você não tem. Que você é um coitadinho. Coitado é o diabo, que não tem mais chance. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai vestir o melhor. Você vai morar na melhor casa. Aleluia. Para, querido, de ficar... Não, qualquer coisa serve. Só um pouquinho assim para eu comer e pagar minhas contas. Eu não quero dinheiro só para pagar a conta, não. Eu quero para usufruir, para poder levar meus filhos para passear e não ter que dizer ou isso ou aquilo. Quer os dois? Quer outro? Quer mais alguma coisa? Chama os amigos para a gente pagar também. Sai com essa mentalidade. Não, tanto faz. Qualquer coisa. Queridos, eu não estou aqui querendo te levar para um nível de arrogância. Nem de imprudência, de você sair comprando aquilo que você não pode. Eu estou querendo fazer com que você entenda que a sua mente não pode limitar aquilo que Deus tem prometido para você. Porque não é na nossa capacidade, não é na nossa força. Não somos nós, queridos. Ai, porque eu sou muito desenrolada, eu consigo. Não, queridos, é Deus que nos dá força para adquirirmos riqueza. Mas a nossa mente não pode nos condicionar. Às vezes o problema não é falta de dinheiro. É uma mentalidade miserável que tem nos impedido de desfrutar. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas vivem miserável. Uma pessoa chegou para mim e disse, você já foi para os Estados Unidos 2 vezes? Um empresário. Eu acho que eu não tenho condições de ir. Eu disse, sua cabeça que não deixa. Porque dinheiro você tem mais que eu. Se quiser botar na ponta do lápis, quiser trocar meu salário com o seu, a gente conversa. Mas não é na nossa força. É de acordo com o propósito que Deus tem para a tua vida, querido. Então, não limita aquilo que Deus quer fazer para você, pensando, como será isso? Mas eu não entendo, Beli. Não bate a conta, não é lógico isso. Mas o grande El Shaddai é o teu Pai, o Todo-Poderoso, o mais do que suficiente. Não deixa a tua mente te parar. Não deixa o diabo parar você dizendo, não dá, é impossível. Ou um ou outro. Eu fui criada assim, eu tenho 3 irmãos. Então era ou esse, porque tem os outros 3 para dar. Mas eu não quero que Pedro e Esther seja criada assim. Mas para isso eu preciso mudar a minha maneira de pensar, porque eu fui criada com limitações da minha mente. Você entende, querido? Não tem nada a ver com aquilo que Deus falou, tem a ver com aquilo que eu estou crendo. Com aquilo que eu estou pensando. Pensa certo. Fala certo. Não dá espaço na tua mente para o diabo fazer brincadeira com você. Pensa aquilo que a Bíblia diz para você pensar. Não fica ouvindo notícia que está te deixando depressivo, ansioso, doente. Porque agora tem essa doença, porque agora tem esse vírus, porque agora tem não sei o quê, porque agora tem isso. Eita, meu Deus, não sei quem já está com sintoma, eu sou o próximo. Não. Mas se o sintoma bater na porta, Esther estava esses dias
com sintomas e ela dizia, mamãe, barriga doendo. Aí eu dizia, mas isto é o quê? Curada e sarada. Exatamente. Você pode estar sentindo dor, mas a sua realidade é curada e sarada. Sabe que ele pode estar faltando, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Mas eu não estou vendo, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Isso é mudar a mentalidade, isso é mudar. Você e eu precisamos tirar o pensamento velho e colocar o pensamento novo de acordo com a palavra para desfrutar daquilo que Deus tem. Para de dizer que não pode. Você não consegue falar nada bom, pelo menos fica calado, já ajuda. Mas não fala contrário àquilo que Deus está falando. Quando era mais improvável da gente se mudar de apartamento, foi quando a gente se mudou. Porque não é baseado na nossa capacidade. Quando tudo dizia, ó, vai ter que ficar sem carro, vai ter que ficar sem isso, vai ter que ficar sem aquilo. Deus deu carro, melhorou casa, melhorou tudo. Nós não vivemos baseado naquilo que nós temos, pegando, tocando. Isso é a vida de fé. Mas para desfrutar disso, precisa mudar a maneira de pensar. Tirar o como será da nossa mente e dizer, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Mas a mente está dizendo, não tem como. Mas eu não vivo pelo que a mente está dizendo, porque a palavra de Deus diz, e eu fico com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então não vai faltar. Mas está faltando. Se está faltando, o problema não é com o Senhor que é o pastor, o problema é com a ovelha. O que é que a ovelha precisa ajeitar? Às vezes a ovelha precisa ajeitar, sabe o quê? A maneira de pensar. Deixa o Espírito te conduzir a pastos verdejantes, a lugares de descanso. Deixa o Espírito te levar para esse lugar. Não limita o agir do Espírito, querido. Não pense que só pode vir por uma fonte. Deus é ilimitado. Ele tem uma multiforme sabedoria para fazer coisas de maneiras diferentes, inusitadas. Que vai além da nossa capacidade de pensar. Às vezes a gente já tem um plano pronto na nossa cabeça. Você já orou dizendo a Deus como Ele tem que fazer? Senhor, eu trabalho aqui na igreja. Pastor Humberto é meu chefe, só falar com ele para ele aumentar meu salário e a gente consegue pagar essa conta. Aí Deus faz, não, menino, fica quieto. Não vai vir pela igreja não, vai vir por outro caminho. Eu vou além. Mas você já orou assim? Dizendo a Deus, Senhor, olha, aquela pessoa tem aquilo que eu preciso, olha. Só você falar com ela, ela me dá e já está resolvido. Só eu que já orei assim, tendenciosa, dizendo a Deus, dando a dica, ajudando, né? Aquela intenção no coração de ajudar Deus, né? Não é esse tipo de ajuda que Deus precisa de nós. Não é essa cooperação que Ele precisa de nós. Senhor, eu tenho esse produto, eu sei que aquele irmão está precisando, manda ele comprar a mim. Mostra o meu rosto a ele. E aí você chega para o irmão do lado e já fala mais alto, para ver se ele escuta, né? Ele está conversando com a pessoa aqui, né? Em Campinas teve um caso bem interessante. Tinha um irmão que era dono de uma concessionária, o irmão foi orar, ô pai, obrigado, Senhor, pelo meu carro que está lá na loja tal. Aquele Corsa prata, com a placa tal, era da loja do irmão. Às vezes a gente não está orando do lado do irmão, mas a gente está orando para Deus, já dizendo a Ele como é que Ele vai fazer. Ei, Deus não vai se limitar àquilo que a gente entende. Porque Ele é Deus. Então muda. Troca esse pensamento de impossibilidade. E coloca a palavra de Deus dentro de você. O grupo de música pode subir. Porque o grande é o Shaddai. O Todo-Poderoso é o teu Pai. Agora, sabe de uma coisa, querido? Uma vez que você tem uma promessa da parte de Deus, você não pode ficar distraído. Você não pode ficar, Deus prometeu, né? Estou aqui esperando. Não. Cai para dentro. Congrega.
Vai para perto de pessoas que receberam promessa igual a você. Vai para perto de homens de fé. Vai para um lugar seguro, onde a chama não vai apagar. Você não liga um fósforo e fica com ele no vento. Vai apagar. Vai para um lugar que possa pegar fogo. E aquele fogo não parar. Foi isso que Maria fez. Vamos voltar lá em Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 39. Lucas capítulo 1, versículo 39. Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi-se apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, olha só, queridos, quando você recebe uma palavra, quando você está perto de pessoas que vão deixar essa chama acesa, que vão estar possuídas do Espírito Santo, para fazer acender dentro de você, não deixar apagar, não deixar você esquecer daquilo que Deus te falou, alguma coisa tem que acontecer. Sabe o que aconteceu? Maria começou a cantar. Tem um cântico novo quem recebe uma palavra de Deus. Maria começou a dizer: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus. Pois com o poder Ele tem feito grandes coisas. Qual é o louvor que tem saído da tua boca? Quando você recebe uma palavra. Você não pode ficar calado. Você não pode ficar abatido, esperando algo acontecer. Pode começar a tocar. Não. Engrandece ao Senhor. Adora ao Senhor. Reconhece, mas Beli, ainda não tem. Eu ainda não estou vendo. Eu ainda não estou pegando. Eu ainda não estou tocando. Eu não estou sentindo ainda. Não está vendo não. O salário não mudou. A casa não mudou. O marido não mudou. Os meninos não mudou. Mas Deus falou. E se Deus falou, é o suficiente. Não deixa a tua mente fazer você perder aquilo que Deus já te prometeu. Aleluia. Se levanta por dentro. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Mas eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Você pode dizer isso nessa noite? Pai, eu não entendo. Eu não sei como vai ser. Mas eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Sabe, queridos, domingo nós vamos ter uma série de ministrações sobre a importância da igreja local. É uma boa oportunidade de você estar aqui, para você entender que essa chama vai se manter acesa quando você estiver congregando. Mas uma vez que você disse isso, se levanta agora e libera um cântico novo ao Senhor. Você pode ficar de pé e liberar um cântico novo, assim como Maria fez, assim como Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você pode dizer a bondade de Deus, declarar os seus feitos, declarar a sua grandeza, o seu poder. Não espera a música, querido. Esse tem que ser um cântico seu. Aleluia.